Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai desvendar os bastidores da oratória de impacto. Sabe, a arte de falar bem em público vai muito, mas muito além de simplesmente articular palavras bonitas. É literalmente uma construção técnica, física e, no fundo, profundamente moral. Vamos mergulhar nessa jornada que vai da pura mecânica da voz até a imensa responsabilidade ética exigida de quem ocupa o lugar de fala. Para guiar nossa conversa, a gente tem um roteiro bem direto. Começamos com a mecânica da voz, passamos pela relação entre voz, corpo e coerência, exploramos as práticas de intencionalidade em oficinas, depois analisamos os pilares da persuasão de Aristóteles e fechamos com a linha tênue mas crucial entre persuasão e manipulação. Então vamos lá. Seção 1. A mecânica da voz. A verdade é que, mesmo a mensagem mais brilhante do mundo, simplesmente não vai decolar se o mecanismo de entrega físico não der o suporte adequado. A projeção vocal é o nosso alicerce. Pense nisso como o suporte físico que garante que a nossa voz chegue até o público com muita presença e clareza absoluta. Muito antes de pensar no significado complexo das palavras, é fundamental entender que a intenção já se manifesta fisicamente no jeito que o som cruza o espaço da sala. E o mais interessante é que o verdadeiro poder da voz tem a ver com controle, e não com força ou gritaria, tá? São 3 elementos práticos que mudam o jogo. Primeiro, a respiração diafragmática, que é a grande âncora do controle do ar. Depois é a articulação, que é a precisão cirúrgica nas sílabas. Tem que abrir mais a boca, não tem jeito. E o volume, claro, que nunca pode ser aleatório, ele precisa ser milimetricamente afinado de acordo com o tamanho do ambiente e da plateia. Avançando para a seção 2, voz, corpo e coerência. Já que a voz está bem ajustada, vamos olhar para a nossa camada expressiva. Afinal, o corpo inteiro precisa dançar a mesma música que as palavras. E aí fica a reflexão: o que acontece quando o nosso próprio corpo desmente o nosso discurso? Imagina alguém afirmando ser uma liderança super confiante, mas com a postura totalmente encolhida, fugindo o tempo todo do contato visual. A mensagem quebra na hora. Qualquer pessoa na plateia capta essa desconexão em um piscar de olhos. Isso escancara uma divisão bem clássica na forma como a gente se comunica. No canal verbal, temos as palavras em si, a entonação e o ritmo. Já no não verbal, é tudo sobre os gestos, a postura, as nossas expressões faciais e até como a gente anda pelo palco. Falar em público é basicamente pilotar esses 2 canais transmitindo informações simultaneamente. O pulo do gato aqui é o que chamamos de coerência comunicativa. Isso rola quando o tom de voz, a postura física e a intenção interna estão apontando para o mesmo norte, para a mesmíssima mensagem. Quando o corpo atesta o que a boca diz, a comunicação ganha uma autenticidade absurda. É isso que cria um ambiente de credibilidade e de confiança quase inabaláveis. Agora, na seção 3, práticas de intencionalidade, a gente vai ver que entender essa coerência é ótimo na teoria, mas botar em prática exige reconhecer como ajustes microscópicos alteram tudo. Sabe aquele exercício clássico de oficina chamado uma intenção, 3 mensagens? Ele prova que as palavras sozinhas não têm um sentido engessado. Se a gente der uma segurada no ritmo ou encaixar uma pausa bem silenciosa e dramática, ou se a gente modificar a projeção da voz, o impacto da exata mesma frase muda da água para o vinho. É puro design sonoro da fala. Entrando na nossa seção 4, pilares da persuasão. Saindo um pouco da performance física e indo direto para a estratégia tática. Depois de dominar a entrega, como se constrói um argumento legitimamente convincente? Resgatando a sabedoria lá de Aristóteles, ele já tinha a chave com 3 pilares. O ethos, que é toda a credibilidade e autoridade de quem fala, o logos, que é a lógica inquestionável dos dados e fatos, e o pathos, a indispensável conexão emocional. E funciona igualzinho um tripé fotográfico, sabe? Se um argumento se apoiar só em números frios da lógica, mas não criar aquela ponte emocional, ou não provar quem é o orador, a estrutura persuasiva perde o equilíbrio e cai por terra. Isso nos leva à seção 5. Persuasão ou manipulação? Talvez a camada ética mais crítica da nossa exploração de hoje, que lida com o peso absurdo da responsabilidade de quem influencia outras pessoas. Visualmente, o contraste é chocante. De um lado, a persuasão é tipo montar um quebra-cabeça com várias mãos. É um esforço conjunto, claro, transparente e que respeita todo mundo. Do outro lado, aquelas cordinhas manipulando um boneco por cima. É o retrato clássico e sombrio do controle oculto, da omissão e do engano operando pelas sombras.
A linha ética aqui não é nem um pouco cinza, ela é absoluta. A verdadeira persuasão busca o convencimento por meio da clareza e de argumentos justificáveis, honrando 100% a autonomia de quem escuta. Já a manipulação é praticamente uma armadilha. Ela vai distorcer os fatos, esconder os verdadeiros interesses e apertar botões para exploração emocional, induzindo ações sem nenhum consentimento racional. Para resumir a ópera, a responsabilidade discursiva atua como nosso grande farol. Falar bem em público não é só fazer um show de técnica, trata-se de um ato que gera um tremendo impacto coletivo. Persuasão e manipulação são inegavelmente duas formas de moldar e influenciar o mundo, mas os resultados éticos e sociais que elas deixam pelo caminho são diametralmente opostos. Então a gente fecha esta análise com uma provocação final. Quando a oportunidade de falar em evidência aparece, aquelas palavras estão construindo uma ponte sólida, ética e real com o público, ou estão secretamente puxando cordinhas por puro benefício próprio? Ter o domínio da projeção vocal e da retórica forma um arsenal impressionante nas mãos de qualquer pessoa. Mas o teste definitivo de uma liderança sempre vai ser a integridade com que essas ferramentas incríveis são usadas. Fica a reflexão para todos nós.